A moral humanista secular contra a moral cristã. Já vimos e comentamos muito sobre a moral cristã, que moldou a civilização ocidental por séculos e formou aquilo de mais elevado em termos éticos e morais, revolucionando os antigos valores no mundo da época. Uma das principais diferenças entre o cristianismo e o humanismo secular ateu é que este não vê problema nenhum naquilo que os cristãos entendem por imoralidade e que, como vimos, a Bíblia salienta muito. É a visão cristã e somente a visão cristã que vê problemas intrínsecos na pornografia, no adultério, na fornicação, no sexo antes do casamento, no divórcio, no alcoolismo, no uso de cigarros, no homossexualismo, no incesto e em outras várias formas de promiscuidade, que para os seculares está tudo ok, tais práticas. É verdade que de vez em quando vemos algum humanista se manifestando contra alguma dessas coisas e que há formas de imoralidade que a maioria deles ainda discorda, como outras práticas como o abuso, mas mesmo assim essas exceções estão prestes a desaparecer. O mesmo cristianismo que revolucionou o mundo moralmente durante séculos, que acabou com a escravidão, que elevou as mulheres a uma posição digna, que se posicionou contra todas as formas de racismo ao dizer que todos são iguais perante Deus e criados à semelhança dele, que valorizou a vida das crianças até os mais velhos e que transformou as sociedades não cristãs que antes praticavam desde canibalismo até sacrifício infantil. Vem perdendo influências nas últimas décadas e abrindo cada vez mais espaço ao secularismo, que está ganhando cada vez voz mais alta na mídia. Como consequência disso, já é nítida uma queda perceptível nos padrões morais e um avanço na imoralidade que nunca antes foi visto desde Sodoma e Gomorra. A grande mídia, dominada principalmente por grande parte de secularista, dá cada vez mais espaço a militantes ateus que detestam o cristianismo e que minam as bases da sociedade moderna. O resultado disso é uma destruição dos valores morais, desde o indivíduo em particular, passando pela família e terminando na sociedade como um todo. Nunca antes na história o adultério foi visto como algo normal. Mesmo nas sociedades mais adúlteras, o adultério em si sempre foi considerado errado, como uma prática abominável. A mídia secular, no entanto, tem conseguido, principalmente através das novelas e filmes, transmitir a ideia de que o adultério é algo comum, normal e em alguns casos até mesmo bom. Não é difícil pensar no roteiro de uma novela que não tenha um mocinho que se apaixona por uma mulher comprometida e que vive em um romance durante a novela inteira, ou o contrário, quando é a mocinha que se apaixona por um homem casado e se torna amante. Na verdade, o difícil mesmo é pensar em uma novela que não tenha esse tipo de roteiro. Os adúlteros vão sendo retratados como os mocinhos, que estão somente em busca da felicidade, e os que são contra esse relacionamento adúltero são quase sempre retratados como os vilões nas novelas e nos filmes, que são contra a felicidade alheia. Famílias são destruídas, lares são arrasados, filhos sofrem a amargura do divórcio dos pais, parceiros são traídos, mas o que vale é a felicidade egoísta, custe o que custar. É isso que muitas novelas e filmes com seus roteiros acabam ensinando e passando esses valores, principalmente para os jovens, que a mentalidade e a maturidade ainda está em formação. Os valores estão se investindo, os mocinhos viraram vilões e os vilões viraram mocinhos. O mundo está cada vez mais de pernas pro ar. Os valores cristãos que moldaram a nossa sociedade estão se perdendo, sendo trocados por outros valores seculares que cultuam o que há de pior. Um leigo desatento pode pensar que não há problema em uma novela retratar as coisas desse jeito. Não gosta disso, então não assista, muitos falam. Mas não é preciso ser um observador muito atento para notar que a mídia tem um poder impressionante de alienação e de lavagem cerebral na cabeça dos mais fracos e instáveis. O problema não é uma novela ou um programa, o problema são muitas novelas e muitos programas. Tudo isso vai aos poucos fazendo cada vez mais a cabeça do indivíduo comum e moldando seu raciocínio, a imagem e semelhança do que lhe é apresentado na televisão.
No começo ele pode pensar que aquilo é repugnante. Com o passar do tempo vai passando a ver as coisas como normal, mais tarde como bom. Na concepção secular do mundo, uma jovem que se apaixona por um homem comprometido e foge de casa para viver uma história de amor com este homem é algo encantador, lindo e maravilhoso. Eles não fazem muita questão de mostrar o lado do sofrimento dos pais que perderam a filha, o sofrimento da esposa do homem adúltero, ou o simples fato de o adúltero ser em si mesmo algo abominável, que, se considerado normal pelas pessoas, resultaria numa maior onda de caos moral, de desconfiança e de transtorno que este mundo já viu. Mas é isso que passa na televisão, que é ensinado nos roteiros das novelas, e com isso que os seculares nos educam. É como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, com o tempo a mídia secular vai embutindo, colocando em nossa mente e moldando o nosso pensamento e o comportamento com ideologias erradas e contrárias ao evangelho. Uma pergunta que eu vou fazer: quantos programas realmente educativos existem na televisão hoje? Eu não estou falando de educativo no sentido de fazer algum bem, mas simplesmente de não fazer nenhum mal. Mesmo assim, são poucos os que se salvam. A maioria do que passa são novelas imorais, com valores promíscuos, atrações sensacionalistas, repletas de baixarias, programas apelativos que têm a necessidade de retratar as mulheres de forma mais vulgar possível para garantir a audiência. Isso sem falar de toda a lavagem cerebral esquerdista que domina o âmbito político, dos telejornais que censuram aqueles que tentam dizer a verdade. Antes, programas educativos eram aqueles da TV Cultura. Hoje, qualquer programa esportivo já pode ser considerado educativo, comparado ao nível dos outros programas. Para ter uma ideia do quão ruim que as coisas estão, o programa de maior audiência em nosso país é aquela porcaria do Big Brother Brasil, que ele, além de não ensinar nada e de não fazer nada de útil, promove apenas imoralidade, sexo irresponsável, alcoolismo, discussões, baixarias, brigas, traições, ataques de histerias e uma necessidade doentia de se mostrar e ter a trama contra o próximo. Porque é um verdadeiro vale-tudo em busca de R$1 milhão. É impressionante constatar que existem milhões e milhões de pessoas perdendo tempo com tanto lixo e porcaria, desperdiçando em algo tão imprestável, tão deseducador, tão irrelevante e tão fútil. O pior não é o programa em si. O pior é pensar que são programas como esse que atualmente estão configurando os traços de personalidade e a concepção de valores morais que os telespectadores têm sobre o mundo. Em um mundo em que os valores do BBB substituem os valores da Bíblia, não poderíamos esperar mesmo um progresso em termos morais. O que está aí é o que merecemos, colhemos o que plantamos. Até sites na internet especializados em adultérios, e o governo jamais pensou em processar algum deles. Será que ninguém enxerga o grau de demência social que é permitir uma coisa dessa? Mas o adultério é somente a ponta do iceberg, existe muito mais embaixo. Somos constantemente bombardeados por uma mídia circular, que está insistentemente propagando os valores humanistas anticristãos, principalmente no que diz respeito a sexo fácil e irresponsável. Então, pessoal, essa é só uma pequena palha sobre o que a mídia em si, a mídia com valores promíscuos, humanistas e seculares, influenciam totalmente a juventude hoje em dia. Eles embutem padrões e moldam o pensamento e também, consequentemente, o comportamento de uma sociedade. É por isso que os valores morais hoje estão praticamente adormecidos, não existe mais na mente das pessoas. Ou seja, valores morais anticristãos que vão moldando o pensamento de todos os jovens e de toda a sociedade. Daqui a alguns anos a gente vai ter as consequências negativas desse tipo de ensinamento ideológico da mídia secular, tanto através de filmes, novela, músicas, telejornais, reality shows e etc. Tudo isso para moldar
o pensamento e o comportamento dos jovens, influenciando contra o cristianismo, contra as práticas de valores morais cristãs, a utilizarem bastante drogas, álcool e todo esse consumo, tratando o adultério, a fornicação, o sexo livre e irresponsável como algo normal e bom. Então são esses os valores que estão sendo passados pela mídia circular, ok? Então se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço, curte, comenta e compartilha e até o próximo vídeo.